Mas vamos comentar então um pouquinho aqui sobre a prévia da inflação. Claro, a gente sempre traz aqui no nosso giro, você sempre comenta. E essa prévia de outubro veio com uma altazinha, uma alta pequena aí de 0,21%, né, mostrando aí uma certa desaceleração em relação a setembro, que veio 0,35%, mas no final, né, no acumulado dos 12 meses, acabou subindo aí 0,05%, porque antes a gente tinha 5% e agora 5,05%. Mas vamos ao que interessa aqui, pergunta direta e reta, quero saber de você, como é que, né, o que essa prévia da inflação indica, subiu, queria saber aí se tem algum vilão novo no cenário, algum item que puxou mais um pouco essa inflação para cima, se estava na linha do esperado aí, o que você pode comentar em termos gerais sobre a nossa prévia da inflação? Tá. Eu não gosto muito de elencar vilão, né? Normalmente é uma coisa que Manchete gosta de fazer, mas assim, de maneira geral, o dado veio melhor do que o esperado, tá? Por mais que o dado cheio tenha mostrado um número levemente acima do que a mediana projetava, o dado veio em linha com o esperado e qualitativamente melhor. Por que eu digo qualitativamente melhor? Porque essa representação de comparativamente maior em 12 meses foi muito por conta de itens mais voláteis, passagens aéreas, higiene pessoal, entre outras coisas. Agora, o que o Banco Central mais está olhando, que ele pediu, inclusive, para os agentes de mercado avaliarem junto com ele, que é serviços, veio melhor, né? Mostrou um grau de progresso, né, em termos de combate à inflação, melhor do que esperado. Os núcleos de serviço, por exemplo, também destaque melhor do que esperado. O que, claro, tem como consequência uma reação positiva desse dado pelo mercado doméstico. A gente não pode isolar o Brasil do mundo, a gente tem observado nos últimos meses o Brasil muito reativo ao que acontece no resto do mundo, e lá fora a gente tem também acompanhado dados importantes, como o de PIB, que o João vai comentar posteriormente, mas do ponto de vista doméstico, o resultado deste índice prévio foi melhor. E mostra que, de fato, a gente pode ter observado no índice cheio de setembro um pico dessa segunda fase de reaceleração da inflação. Porque se a gente for lembrar, a gente teve um primeiro semestre de queda consistente nesse dado de inflação, daí nesse terceiro trimestre, uma reaceleração já muito antecipada, principalmente por conta de efeito base, e agora a gente pode ter, a partir deste último trimestre de 2023, uma desaceleração consistente, fazendo com que o IPCA chegue no final do ano dentro da banda superior de aceitação do Banco Central. Portanto, eu vejo este resultado com bons olhos, uma desaceleração de alguns itens importantes no interior, mostrando que, em termos qualitativos, o Banco Central tem sido bem sucedido no combate à inflação. E você falou que a gente deve terminar com a inflação dentro da meta, né? Dentro da banda ali. Como é que isso aí, esses dados devem corroborar para a decisão do Banco Central no corte de juros? Será que acelera um pouquinho ou a previsão ainda continua meio ponto percentual? Ele não vai mudar o que ele conduziu o mercado em sua última comunicação. Então, ele vai manter o ritmo de corte nas próximas duas reuniões, pelo menos, terminando o ano com 11,75%. Em outras palavras, ele vai cortar mais duas vezes 50 pontos básicos. Isso é importante porque semana que vem nós temos, super quarta-feira, decisão de política monetária nos Estados Unidos, no Brasil. Hoje a gente teve decisão de política monetária no BCE que manteve, ou seja, um Banco Central desenvolvido, por mais que tenha deixado a porteira aberta, encerrando provavelmente o ciclo de aperto monetário, Estados Unidos também se aproximando disso, e o Brasil já flexibilizando, né? Flexibilizando e com gordura para queimar, juro real ainda muito gordo, possibilitando que haja corte dos juros sem que haja uma descompressão muito grande de prêmio de risco local, como aconteceu quando a taxa de juros foi para 2%, por exemplo, que hoje parece avaliar que foi um erro, né, naquele momento. Agora, ele vai continuar cortando e a grande dúvida, na verdade, está sobre o progresso desses dados para dentro de 2024. A gente está esperando no Brasil uma desaceleração da inflação, a gente está esperando lá nos Estados Unidos uma desaceleração da atividade que, caso confirmada, possibilitaria uma continuidade bem salutar desse corte de juros ao longo de 2024. No mais, o que eu quero dizer? A gente deve prosseguir nesse ritmo até o final do ano, finalize em 11,75%.
entra o ano que vem continuando a cortar, e daí ele vai parar e avaliar. Ele vai estar sempre data dependent, porque é um momento novo na história econômica moderna. A gente está passando por uma quebra de paradigma com o qual vivemos ao longo dos últimos 40, 50 anos. É algo realmente novo para as lideranças que estão hoje no mercado financeiro, né? Quem estava liderando o processo na década de 80, década de 70, não está mais nas lideranças hoje. Então é algo novo, é algo inédito, o mercado está tentando se acostumar, os modelos têm errado bastante, inclusive o que o modelo errou hoje na previsão foram esses itens mais voláteis, que tá muito difícil, já era difícil antes de precificar, agora está ainda mais por conta das anomalias e heterogeneidade no interior dos diferentes dados, e assim a gente tem que esperar para ver dados. Em outras palavras, a gente vai entrar o ano que vem esperando para ver, e daí, no máximo, ele vai parar em um primeiro momento, em algo em torno de 10,5, né, para ver dados, e depois ele volta a cortar. Entretanto, a trajetória de médio e longo prazo se mantém. Eu ainda acredito que neste ciclo de corte, ainda que não em um primeiro momento, vai conduzir a Selic para um dígito só. Ainda que demore mais tempo, ainda que seja mais gradual, ele deve continuar nesse ritmo de corte, porque, claro, se desdobra para nós, investidores, como uma perspectiva historicamente positiva para ações, para ativos de risco. Mas você falou para chegar vai chegar, né, a um dígito, mas a gente não deve ver o que a gente viu há um tempo atrás, aí que nem você falou, 2%, né? Essa média deve ficar mais alta, né? Não, aquilo foi uma excrescência histórica brasileira, nunca mais vai ter, e nem é correto que tenha, provavelmente. E assim, não é isso porque eu estou falando. O que eu estou falando é que ele vai conduzir provavelmente para 9% até o final do ano que vem. É uma possibilidade. Historicamente, o mercado subestima ciclos de flexibilização da política monetária. Quanto a curva fala que vai ser a Selic terminal hoje? 10,5. 10,5. Historicamente, ele subestima esse processo de ciclo de flexibilização. O que eu quero dizer? Provavelmente vai além de 10,5. E o Banco Central norteou para 4,5% de juro real. Você coloca um prêmio ali de 3%, que seja, ele vai conduzir para algo como 8,5%, por exemplo. É provável, para um juro neutro, pelo menos, é 8,5%. Daí, em um patamar dovish, né, de flexibilização, porque vai trocar diretoria, vai trocar a presidência do BC, a gente está falando de algo para além disso, né? Caso, claro, os dados permitam que isso seja conduzido. Em outras palavras, ele vai conduzir para um dígito, mas agora de maneira razoável. Ali, quando ele levou para 2%, o mundo inteiro não sabia o que estava fazendo, na verdade, porque era algo muito inédito. Hoje já se mostrou um erro e ele provavelmente não vai cometer esse mesmo erro, entende? Maravilha. E, na verdade, a perspectiva positiva para a queda de juros para o Brasil, ela continua positiva. Inclusive, alguns dias atrás, a gente comentou, né, sobre o Brasil voltar aí às 10 maiores economias do mundo. Como é que deve ser esse impacto? A gente está vendo, ao contrário dos mercados globais hoje, a Bolsa ficar no positivo. O IPCA 15, esse dado da inflação, está ajudando? Deve ajudar um pouquinho, de repente, nesse curto prazo? Como é que você está enxergando, né? Pensando que também a gente tem, está acontecendo muita coisa, né? Muitos desafios, tem os yields dos treasures, tem a guerra, mas assim, será que pode trazer um pouquinho mais de alívio para a nossa Bolsa? Não, certamente. Eu entendo que ainda exista, por mais que seja mais difícil verificar isso, a possibilidade de um rally de final de ano. Para isso acontecer, a gente precisa da continuidade da desaceleração da inflação, continuidade do processo de ciclo de flexibilização da política monetária e continuidade, ou pelo menos um início de desaceleração da atividade americana, né? Que a gente precisa começar a ver. Outubro já vai ser difícil ver, a gente teve um PMI mais forte, acho que o João pode falar melhor sobre isso depois, mas se a gente tiver esses fatores, tem chance sim da gente ter entre novembro e dezembro um rally de final de ano, ainda que modesto, tá? Não precisa de muita coisa não, até mesmo porque os ativos brasileiros estão muito depreciados. Outro ponto de atenção que a gente tem que observar é a agenda fiscal. O Banco Central tinha se ancorado muito isso no começo do ano, a aprovação do arcabouço fiscal aceitável, não ideal, aceitável, também foi positivo para a ancoragem das expectativas, e agora a gente precisa ver a execução desse arcabouço. Ontem a gente teve um processo importante dentro do Congresso, que foi a aprovação do fundo, né, tributação sobre fundos exclusivos, contas offshore, é um primeiro passo, ainda precisa de muito mais coisa, porque esse primeiro pacote fiscal, ele se neta, ele se anula, ele se compensa com a questão da desoneração da folha para 17 setores diferentes, até por mais anos, né? Então, ele meio que se anula, então precisa de mais passos para que seja executado esse orçamento planejado, para que seja executado esse arcabouço fiscal, e a gente reduza ao máximo possível o déficit fiscal. O mercado precisa de um plano crível para trabalhar, algum número, né, para fazer conta.
O governo precisa apresentar isso ao longo das próximas semanas, conduzir com mais profundidade essa agenda fiscal que ficou adormecida, hibernando ao longo das últimas semanas. Mas certamente, se a gente conseguir progresso nessa frente, também vai ajudar bastante para que a gente tenha um final de ano um pouquinho mais alegre, diferente do que foi entre esse período, né, entre agosto e outubro, mais parecido com o que foi março e julho. Então, essa questão desse andamento, né, desse avanço da agenda fiscal, ela acaba ajudando na perspectiva aí do Banco Central? Como é que significa isso? Alguma coisa para o Banco Central? Recém tá voltando, né? Que nem você falou, ficou parado aí por muito tempo e precisa dar uma monitorada, mas conforme vai avançando, pode ajudar ainda mais? É um passo necessário, dado ontem, mas não suficiente. Precisa de mais para que ajude realmente de maneira robusta uma perspectiva de ancoragem, de expectativas de inflação, para que o Banco Central se sinta mais confortável e, eventualmente, no ano que vem, caso seja permitido pelos dados, acelerar esse ritmo em um segundo momento, não no primeiro momento.